achando que era um texto, mas é outro. O que eu queria, o que eu quero mesmo, ainda demora uns dias. Ainda demora uns dias. Ainda tem uns problemas no meio do caminho. Mas tá bom. Deus está vendo. Olá, boa tarde a todos. Vocês que estão chegando por aí, se puder dar um retorno do áudio pra gente, tanto no Instagram como no Facebook, nós vamos agradecer bastante. Isso mesmo. Fala para nós como é que tá. Nós já estamos em cima da hora, passando a hora. Daqui a pouco nós começamos. Também. E boa tarde. Boa tarde. E boa tarde. Ai, Frei Eric. Boa tarde. Eugênia, tá ok. Pra galera aí do Facebook, eu sim, muito obrigado, também tá ok. Ótimo. Então, tudo já tá. Consumado. Ainda não. Não. Felizmente. Ainda não. Felizmente. A gente tem muito que construir ainda. Ou Até agora nós se fizemos, deixar mas... construir, como dizia São Francisco, né? Pouco nós fizemos, então. Como é aquela que terminava na celebração do trânsito, aquela também eu gostei. Eu cumpri minha missão. Cristo vos ensine a vossa. Isso sim que é me pica também. Isso sim, o epitáfio que se preze. É bonito. É bonito. Foi uma celebração bonita nos inícios da pandemia. Foi, eu gostei bastante. Aquele texto é muito precioso. Sim. Muito. Tem umas coisas muito bonitas. Acho que São Francisco como um todo a gente conseguiu celebrar bem. Sim, com tudo. Com tudo. No que é possível. Pobre Deus Santo. O que foi, Frei Eric? Pobrezinho. Pobrezinho do Santo. É assim. Enquanto a galera tá chegando. Vamos chegando. Calor aqui, né? Não pode abrir a janela. Sim. Senão a missa entra ficar dentro. Eu vou ligar a economia da bateria. Assim, tá querendo acabar isso aí? Será que eu esqueci de carregar lá? 20%. Não pode ligar a economia. Onde que tá isso? Achei. Ele dá sinal, dá 20%. Achei. Eu esqueci. Geralmente no sábado eu carrego de manhã. Hoje a cara tá levantando, ela vai recair já. Ai, meu Deus. Essa Galera- superfície não é mais adequada. Galera do Instagram, vocês vão Vai dar uma tremenda aí. passar por uma turbulência. Mas é uma superfície mais apropriada, menos iconográfica. É isso. Podemos? Podemos. Mas tá frouxo isso aí, Frei Eric. Tá vendo isso aí? Mas já tá apertando o máximo. Assim já tá frouxo mesmo. Enfim, vamos lá? 1, 2, 3. Olá, paz e bem. Muito boa tarde a você, irmão e irmã, e muito bem-vindo e bem-vinda a esse nosso encontro em que nós, mais uma vez, nos acercamos ao Evangelho de Jesus para dele abrir forças para o nosso caminho. Nós vamos caminhando para o final do Evangelho de Mateus, talvez a passos mais lentos do que eu gostaria, que eu estou louco para chegar no final do discurso escatológico. Eu gosto muito desses textos aqui do final do Evangelho de Mateus.
Mas, bom, ainda estamos no capítulo 22, no começo do 22. Quem está aí há mais tempo se lembra que desde o capítulo 19 nós entrávamos nesse último trecho do livro de Mateus, em que ele, já nas narrativas de Jesus, depois daquela entrada solene em Jerusalém, cumprindo a moldura da entrada do Messias, ele se dirige ao templo e naquela atitude messiânica, profética, ele escancara a hipocrisia do templo e o quanto o templo era ele mesmo corrompido pelas mãos daqueles que o governavam. E a tradição de Marcos, Mateus e Lucas concorda que depois desse gesto imperdoável, Jesus de Nazaré tinha assinado a sua sentença de morte. Então, após esse episódio do templo, acontecem as últimas grandes discussões de Jesus com os fariseus, sobretudo, mas não só. Ele está em Jerusalém, então discute com os saduceus, discute com os sacerdotes, discute com o conselho dos anciãos. E aqui e ali, Jesus, nesses enfrentamentos, conta a eles parábolas que têm ao mesmo tempo o tom de uma advertência escatológica e para o povo tem o tom de uma promessa de esperança. Então é aqui que nós estamos, nessa parte narrativa que precede o grande discurso escatológico, mas que já aqui vai demonstrando, afinal, qual é a razão derradeira da nossa esperança e quais são as realidades que, desde o mais fundo de nós, nos sustentam nesse nosso caminho em direção ao reino como realidade que se planifica em nós a cada dia um pouco, até um dia se planificar completamente. Bom, Mateus então 22, versículos 1 a 14. Na semana passada nós tínhamos terminado aquela parábola dos vinhateiros que se apropriaram da vinha que não era sua e que por isso trataram com violência aqueles que foram enviados por parte do dono da vinha, e aí por fim terminam por matar o filho do dono, achando que matando o filho se tornam herdeiros da vinha. Eu não sei qual é que é a relação jurídica entre uma coisa e outra, porque matar um herdeiro não te faz herdeiro dele, né? Te torna um criminoso, mas não herdeiro. Pois é, mas são essas incongruências inconsequentes da gente quando se atreve a se apropriar daquilo que é dom. É disso que falava o Evangelho. Então, continuando essa esteira dessas parábolas tão mordentes e tão capciosas de Jesus, que ele conta aos sumos sacerdotes e aos anciãos, como já eram os interlocutores lá no final do capítulo 19, então o texto de hoje diz assim: naquele tempo, aqui estamos ainda na introdução, e o texto começa mesmo assim: Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, são os mesmos interlocutores do capítulo anterior: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Veja bem, é uma parábola, e já dizíamos isso, a parábola ela é uma narrativa envolvente, ela tem um enredo intrigante, e é nessa intriga que a parábola vai amarrando o leitor. A parábola ela é onde o nó da intriga se fecha, é ali que está o sentido dela. Então não é que a gente consiga sempre aproximar assim e definir quem é quem os personagens. Então, embora essa insinuação do rei que prepara algo do filho, de alguma maneira já insinue assim para nós com muita clareza, às vezes, a imagem do pai e do filho, que são Deus, não, mas aqui não necessariamente. Interessa propriamente a intriga da parábola e não uma identificação nominal das personagens. Até porque se for assim um a um, tem hora que o papel de Deus vai cair para cada tirano que nem Mateus, com toda a sua linguagem ameaçadora, não ousaria dizer. Mas enfim, então o reino dos céus, já sabemos que Mateus jamais diz reino de Deus, é sempre reino dos céus, né? Aquilo que é dos céus, isso é de Deus, Deus sendo impronunciável, ele é referido indiretamente pelos céus onde ele mora, e tem que ser no plural porque céu no singular não caberia a Deus, ele só cabe no céu plural. Enfim, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Nesse tempo de pandemia, se me convidasse para uma festa, eu não queria nem saber o motivo, eu queria ir, imagina.
Mas aqui já começa intrigante a parábola. Como assim que alguém primeiro prepara uma festa para depois avisar os convidados que a festa está preparada? Ninguém faz isso, né? E pior que isso, vai cair aqui. E pior que isso, como é que alguém sendo convidado para a festa do casamento do filho de um rei se atreve a não ir à festa? Quer dizer, a parábola é realmente intrigante, mas vamos lá. Quanto mais ela nos intriga, melhor, né? E eles não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já estão abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. A cena é bastante parecida com a parábola anterior dos vinhateiros que matam os empregados do patrão. Veja que de novo nós estamos naquele cenário da comunidade de Mateus, que é uma comunidade que em sua maioria vem do judaísmo e que por causa dessa fidelidade, dessa conversão, poderíamos chamar assim, mas por crerem em Jesus e agora fazerem parte de um outro tipo de sinagoga, a sinagoga daqueles que seguiam Nazareno, dizendo que ele era o Messias, que agora em torno da fé no ressuscitado se reúne, esses são chamados agora de impostores, de traidores da fé, da promessa e da aliança que um dia Deus fez ao seu povo. E aí Mateus, para ele é incompreensível essa rejeição, afinal Jesus para Mateus é o Messias esperado, é o Messias prometido nas Escrituras, de tal maneira que se eles rejeitam o Messias, Jesus, é porque na verdade já rejeitaram a velha aliança. Se eles não reconhecem o Messias Jesus, é porque na verdade não conheceram as Escrituras, e se eles não aceitam em nome do Deus da aliança a fé no ressuscitado, é porque no fundo não conheceram nem a aliança e nem o Deus da aliança. Assim pensa Mateus. Por isso, esses que rejeitam, que não querem ir à festa, para o evangelista é a imagem do seu povo que rejeita a novidade de Jesus, planificando assim as alianças e as promessas que Deus um dia tinha feito. Mas nós vimos também na semana passada que essa é uma leitura possível, mas uma outra leitura possível é que a gente se pergunte de qual lado dessa festa a gente está, assim como lá naquele dia, na semana passada. Se nós estamos ao lado daqueles que reconhecem a vinha como dom que é dele e que por isso é confiada a nós para que nós cuidemos dela e demos de seu fruto no tempo devido, ou se nós nos apropriamos dela de maneira impostora, de maneira como é que se diz isso? Ilegítima, e nos apropriamos daquilo que é dom e queremos tomar posse à força daquilo que Deus dá a quem Ele quer. Pois é, aqui é a mesma coisa. Para Mateus é incompreensível que seus irmãos de fé não compreendam a notícia de Jesus. Mas será que a gente também é tão disposto à compreensão dessa boa notícia? A imagem de alguém que convida e que não encontra resposta é uma imagem que na teologia da vocação é bastante comum, né? Já cantava Padre Zezinho lá nos meus livros de vocacionário quando era adolescente, né? Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, lembra dessa música? A gente canta até hoje. Até hoje, né? Mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. É essa imagem aqui, né? Os convidados que são comunicados de uma grande festa, de uma grande alegria, mas estão ocupados demais para se prestar a parar suas ocupações e festar. E alguns ainda respondem com violência contra o convite dessa boa notícia. No fundo é a epopeia do próprio Jesus, né? Mas também é um pouco o destino e o itinerário da sua palavra ao longo da história. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos. Ninguém falou nada que eles são assassinos até agora, eles só não quiseram ir à festa, tudo bem. Aqueles assassinos incendiaram a cidade deles. Eu falei para tomar cuidado, porque senão tem hora que o papel do rei, do pai e de Deus cai em cada tirano, que não é o caso mesmo. O rei ficou indignado então, mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles.
Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. E aí, na insinuação, na ironia do Evangelho de Mateus, você não vai encontrar ninguém que presta nas encruzilhadas. Aqueles são pessoas importantes que estão preocupados com seus campos, com seus trabalhos, com seus escritórios, com suas fazendas. Esses aqui são pessoas desocupadas que estão pelas encruzilhadas dos caminhos. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Essa é a imagem que Mateus tem da igreja. E isso é bonito. A imagem que Mateus tem da igreja é, já que os antigos herdeiros da aliança não foram capazes de acolhê-la com toda a sua largueza de novidade, então a comunidade do ressuscitado é feita de todos aqueles que foram encontrados nas encruzilhadas dos caminhos da história. E todos eles terão lugar nessa festa, nesse banquete, maus e bons. O chamado é feito indistintamente. O chamado, e na mesma festa do banquete, são chamados de última hora e colocados lado a lado, maus e bons. E lá estarão, até que, enquanto a festa se desenrola. Há lugar para todo mundo, contanto que queira ir. O que só não tem lugar nessa festa, quem não quer. Mas quem quiser ir, terá nela lugar. Mas tem uma condição, e é o que vem agora. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa. Certamente, foi pego às pressas nas encruzilhadas dos caminhos. Não é comum que ninguém fique vestido com roupa de festa nas encruzilhadas dos caminhos, tudo bem. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Dá raiva. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, a expressão que Mateus gosta. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Uma tradução melhor seria: muitos são chamados, mas poucos são eleitos, porque a palavra eleição remonta àquele vocabulário da aliança, porque é isso que está em questão aqui. Veja, tudo bem, os primeiros convidados não quiseram vir à festa. Foram então convidados outros, aqueles que foram convidados não por seus méritos, não pela sua grandeza, não pela sua importância, não pela sua nobreza, mas porque foram encontrados disponíveis a esse convite. Muito bem. E há lugar para todos, maus e bons. Muito bem. A questão é que aceitar o convite tem suas responsabilidades, tem seus compromissos de responsabilidade. E aí Mateus entende que, porque os antigos rejeitaram essa boa notícia de Jesus, isso não significa que é possível fazer parte dela de qualquer jeito, sem compreender as exigências que ela traz. E aí este que entra na festa, mas que entra mal vestido, já vi gente usando esse texto, viu, Frei Eric? Já vi pessoas usando esse texto para justificar que as pessoas têm que ir bem arrumadas na igreja, porque Deus gosta de ver pessoas bonitas e bem arrumadas. Isso eu ouvi numa paróquia onde eu morei há muito tempo já. A paróquia não existe mais não, já desabou. Mas veja, claro que não é isso, né? Mas aceitar o convite da Boa Nova de Jesus implica compromissos. Esse que entra não vestido apropriadamente é a imagem daquele que abraça o seguimento de Jesus e que passa a fazer parte da sua comunidade, mas não está disposto a tudo que de compromisso isso significa. A veste da festa da comunidade nós sabemos qual é. Qual é? Isso mesmo, a veste do batismo. Essa é a veste daquele que é convidado para fazer parte desse banquete. E este não está disposto a abraçar os compromissos que o seu batismo traz. Então, nessa festa há lugar para todos que estiverem disponíveis ao convite. Há lugar, inclusive, para maus e bons, contanto que se esteja disposto a assumir as consequências dessa festa, assumir fazer parte do banquete desse casamento e assumir vestir-se com os sentimentos, com as palavras, com as ações, com as atitudes
que a comensalidade dessa festa implica. É um passo mais do que a parábola que nós ouvimos semana passada. Na parábola da semana passada significava acolher a vinha como dom e dedicar-se a ela com a gratuidade do reino. Hoje significa acolher o banquete como dom e participar dele com a gratuidade do reino, mas sem esquecer que isso pedirá de mim uma contrapartida para estar nessa festa à altura da festa, como diz o patrão, à altura da festa, no sentido de estar atento às exigências que esse chamado implica e que fazer parte desse banquete pede de nós. Que talvez então nesse domingo o Evangelho de Mateus pudesse nos fazer pensar quais são as vestes nós que queremos fazer parte desse banquete de Jesus. A imagem de um banquete é uma imagem difundida tanto nas religiões como na arte, como na filosofia, para falar não só do encontro, da divisão da vida, da confraternização, mas também de uma imagem de esperança, do dia em que estaremos todos como que em volta de uma grande mesa, todos os homens e mulheres e as criaturas todas de todos os tempos, numa confraternização que não tem fim, é uma bela imagem da esperança, né? Mas que a gente pense quais são as vestes que desde já a gente porta diante dessa esperança. A esperança não é uma espera vazia de algo que um dia virá e que nos surpreenderá como um ladrão. A esperança ela é muito concreta e tem consequências muito imediatas. É por isso que a veste aqui se torna tão importante. É preciso estar pronto para essa boa notícia, mas é preciso também permitir que ela gere em nós espaços de compromisso. E aqui eu não estou pensando, quando eu digo espaços de compromisso, eu não estou pensando pura e simplesmente na assiduidade do sacramento, simplesmente na pertença formal à comunidade. Eu estou pensando, sobretudo, nos grandes compromissos éticos que essa pertença significa, nos grandes dilemas de comportamento, de moral, de postura comunitária, coletiva, social, política que isso implica, inclusive na honestidade de nossas relações e na transparência do quanto a gente está realmente disposto a abraçar e acolher as exigências dessa arte difícil que é amar as pessoas e realmente estar disposto a dar a vida cada dia um pouquinho por elas. Que o Evangelho de Mateus então nos questione sobre as vestes de nossas posturas para ver se nós estamos realmente a caminho desse banquete ou se na verdade nós não estamos dispostos a acolher os compromissos que a gratuidade dele, compromissos também de gratuidade e de generosidade que esse banquete gera em nós. Paz e bem. Muito bem, Freire. Muito bem. Muito bem. Semana passada o povo estava tão quietinho, você vê. Ah, é? Será que essa semana vai estar assim? Acho que esse discurso escatológico intimida as pessoas. Mais uma vez, boa tarde a todos que por aqui chegaram durante a reflexão. Paz e bem. Mande um oi aí pra gente, tanto no Instagram como no Facebook, pra gente começar a conversar, pra gente confraternizar esse momento, né? Então aqui pelo Instagram, Paz e bem, Francilene, Paz e bem, Leninha, a Sandra Regina, o André Ottoni, a Andréa Carlos. Tá de férias, o André Ottoni. Tá de férias? Juízo nas férias, viu, Frei André? Te comporta. Estamos em pandemia, viu? A Eugênia, lá, Eugênia, Paz e bem. Eugênia, nós estamos nos encontrados, né, Eugênia? Parece que eu estou me escondendo de você, você vem, eu não estou. Eu te espero, você não vem, você vem, eu não estou. Estou te vendo na missa só. Dilke Fonseca, aqui no Facebook, a Elci e a Maria Inês Costa, a Andrea Matos, Paz e bem, Marcos Almeida, Fabrício Félix, Mônica Mara, Paz e bem, a Tereza Cristina, É Tereza Cristina? Sim, tá aqui. Tereza Cristina? Eu não tinha atinado que era Tereza Cristina o seu nome, comadre. Olha só, eu tinha esquecido desse detalhe. Abraço, comadre, saudade de você. Ana Elísia, Elisa, Paz e bem, o Frei Nelson,
Cristiane Salvio, paz e bem a todos. Muito bem. Alguma questão? Teve aqui pelo Insta. Vocês vão passar por uma pequena turbulência que hoje aqui o negócio... Tá perigoso isso aqui. A bruxa tá solta. Uns dias já. A Leninha, ela expressa, né? O rei me parece muito belicoso. Sim. Por que não convidou a todos sem distinção desde o princípio? E ainda queria que estivessem bem vestidos, né? atrás de gala. Não pediu para convidar a todos que sobraram? Pois é. E de fato é intrigante, né? É intrigante a postura desse rei. E aí as duas posturas são intrigantes. Quer dizer, de um lado o rei com toda essa postura belicoso, beligerante, como diz você, e também a postura dos convidados. Uns que não aceitam por várias razões, nós vimos. Uns que aceitam, mas parece que estão aceitando sem saber para onde está indo. Então é uma parábola intrigante. Essas parábolas últimas de Mateus, elas são ainda mais intrigantes do que aquelas do capítulo das parábolas especificamente, né? Mas é assim. E penetrar esses arquétipos, porque veja, não é que o rei é um, o convidado um é outro, o convidado dois é outro. Não, a parábola ela sempre traz posturas que convivem dentro de nós. Todo mundo é um pouquinho rei, um pouquinho convidado do grupo que não foi, um pouquinho convidado do grupo que foi depois. São posturas que nós temos em nós. E trazer isso, compreender até onde vão essas posturas e o que cada uma delas significa em nós, isso é uma bela maneira de ver as parábolas. O Fabrício, a partir desse evangelho, ele pede mais para falar sobre a moral e a ética nessa perspectiva. Ah, sim, eu estava dizendo que a gente, quando fala de compromissos religiosos, a gente às vezes logo pensa em compromissos explicitamente religiosos, né? Como que a participação de um culto religioso. E nós somos herdeiros de uma moral assim, bastante rigorosa do ponto de vista religioso, em que quase que a pertença meramente formal aos ritos religiosos, a certos costumes religiosos, isso era suficiente, vamos dizer assim, para desenhar em nós uma identidade. O problema é que na fé cristã, e não é uma particularidade da fé cristã, as religiões são assim, mas na fé cristã esse aspecto é especialmente importante, porque para nós não existe essa separação entre aquilo que é religioso e aquilo que não é. Para nós não existe separação entre o céu e a terra, entre a eternidade e a história, entre Deus e nós. Não há separação. Distinção talvez, mas separação não. De modo que depois que Deus se fez gente, que a palavra se fez carne, e a carne se tornou para sempre a mensageira e a portadora da palavra, então essas duas coisas estarão sempre juntas. E se nós quisermos ler os segredos de Deus, nós precisaremos ler nas letras da nossa história e da nossa carne. É lá que Deus escreve a sua história. Então, para nós não há sagrado e profano, mas aquilo que é o cotidiano da vida, isso é a liturgia de verdade. Aquilo que é a celebração da vida na sua gratuidade, na sua generosidade, isso é uma celebração de verdade. Aquilo que são as nossas relações e a justiça delas, e a clareza delas e a coerência delas, ali se realiza a nossa justiça religiosa por excelência. Aliás, a tradição de Israel já dizia isso, que o culto que me agrada, diz, por exemplo, o profeta... agora me escapa qual que é o profeta, eu estou com medo de dizer um e não sei. Aquele que nós lemos na quarta-feira de cinzas, por acaso, é Joel, não é? Por acaso, esse é o jejum que me agrada? Por acaso essa é a celebração que me agrada? A celebração que me agrada é acudir o órfão e a viúva. Isso é liturgia de verdade. Você acha que é a fumaça do sacrifício que me agrada? O que me agrada é você cobrir a carne nu do pobre, é você acolher na sua casa a carne desprotegida do estrangeiro, é Joel, né? É você ter em você a flor da pele, assim como a gente tem um sentimento religioso de respeito e de adoração com Deus, é ter também a flor da pele um sentimento muito pronto de acudir a necessidade do outro e de acolher a dor do outro e de compreender o caminho do outro. Quer dizer, essa é a liturgia de verdade.
Então, quando nós dizemos aqui que alguém não estava convenientemente vestido, geralmente, por força da nossa tradição moral tão pesada, a primeira coisa que a gente pensa é se ele era batizado. Talvez fosse esse a veste batismal da comunidade cristã, mas a gente pensa em termos meramente sacramentais, de validade, de invalidade, de dignidade ou de indignidade. Ou pior, a gente pensa numa dignidade meramente moral, da moral da... Veja bem, não é disso que se trata, né? Quando falo de estar convenientemente vestido, eu fico pensando em tantas posturas hoje disfarçadas de cristianismo, mas que são portadoras de discursos de ódio, por exemplo, estão vestidas não para o banquete, mas para a guerra, né? Posturas ditas cristãs, mas que se aproximam de princípios tão dados à discriminação, à segregação, ao preconceito quase fascista. Olha, isso não pode ser cristianismo, né? No fundo, estar convenientemente vestido é vestido da postura da gratuidade que o reino exige. E isso vai exigir, inclusive, os dilemas de construção da justiça, da fraternidade, da paz. E isso se constrói a muito custo, inclusive, de justiça social, inclusive de direitos conquistados e conservados, inclusive de respeito às pessoas na sua dignidade, não interessa de onde elas venham e quais sejam suas ideias, quais sejam suas posturas morais. Então essa clareza do quanto essa identidade cristã da justiça deveria estar à flor da nossa pele, essa deveria ser a vestimenta adequada para essa festa. É o que eu penso a respeito. Então, nesse sentido, a ética seria um consenso social e a moral uma postura pessoal referenciada por um paradigma como Cristo, por exemplo. Interessante. Porque a moral ela sempre vai ser uma discussão particular, porque ela é uma discussão da ação. A moral, ela é moros, né, costume. A moral ela é uma discussão do costume, ela discute ações particulares. A ética, por ser uma discussão filosófica, ela tende à universalidade, porque ela é uma discussão dos princípios a partir dos quais você julga a ação. Então, tanto que uma coisa pode ser moral num lugar e pode ser imoral em outro, dependendo do costume instalado em cada lugar. Uma coisa num tempo pode ser imoral e no tempo seguinte pode passar a ser moral, dependendo dos costumes dos conceitos e dos valores que estiverem imbricados ali. A ética é uma discussão do princípio que torna aquilo moral ou moral. E se é uma discussão de princípio, ela tende à universalidade porque ela pretende que seja um princípio universal. É por isso que ela é complicada, ela é mais exigente do que a mera discussão moral, porque eu teria que discutir se aquele princípio, independentemente de certas condições, se ele continua válido. Então, por exemplo, falar a verdade, o princípio da verdade, ele é um princípio universal, ele pode ser afirmado sobre qualquer situação? Essa é uma discussão ética. Se naquela situação específica o fulano ter dito a verdade ou mentira foi correto ou incorreto, essa é uma discussão moral. Na teologia, no ambiente da fé, geralmente nós discutimos moral, porque nós discutimos a partir de um paradigma, para usar a palavra que o Fabrício usou, a gente discute a partir de um paradigma que é alguém, que é Jesus de Nazaré, com a memória pascal que as comunidades fazem dele. Mas, para além dessa discussão moral, surgem aqui e emergem certos princípios que podem fundar uma ética que, pela sua pretensão epistemológica de universalidade, ela não está restrita ao ambiente cristão, mas emergem aqui princípios que, de tão humanizados, podem ser vividos também para fora. Por isso que nada daquilo que é autenticamente cristão é privado para os cristãos só. Né? Tudo aquilo que é autenticamente cristão são dons abertos e que podem ser vividos e abraçados por quem se apaixona, como nós, pela justiça, pela paz e pela fraternidade, a partir daquilo que nos revela a vida de Jesus, por exemplo. É muito comum no nosso imaginário, né? Sobretudo aí eu digo a partir de uma experiência própria, que Deus é aquele que olha, é aquele que castiga determinado ponto, né?
E aí no início você... Aí no início você dizia justamente das interpretações, né? De não colocar Deus no lugar que não é dele e tudo mais. A bondade, né, nas parábolas dos personagens, das personagens nas parábolas, um parâmetro para definir quem é quem numa possível interpretação? É difícil, né? Porque se a bondade for, a maldade também é. Sim. Né? Então, a parábola era diferente, por exemplo, da alegoria. Eu acho que é uma boa distinção. É diferente da alegoria porque a alegoria ela não é narrativa. A alegoria é um quadro. É um quadro grande que ela vai dando closes assim, em cada detalhe. Então, por exemplo, em João 10, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aquele que entra pelo portão, aí close. Aquele que entra pelo portão, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pelo muro, esse é ladrão, é assaltante. O bom pastor é aquele, aí muda o foco. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, porque esse é o mandamento que ele recebeu do seu pai. Veja, é um grande quadro e ele vai focando. Aí aqui dá para ir fazendo a identificação quem é quem. E aqui Jesus já se encarregou de dizer, o bom pastor sou eu, né? Porque ninguém pensa outra coisa. E a parábola não. A parábola ela vai tecendo, é narrativa, ela vai tecendo, e o ouvinte ou o leitor vai se enredando pela parábola, e quando a parábola fecha, ela dá um nó na garganta do ouvinte. E aí naquela hora o ouvinte tem que se posicionar. A parábola, nesse sentido, ela tem um apelo moral enorme, assim, porque quando ela fecha, é quando em alguns textos Jesus pensa, e o que você pensa a respeito? Né? O que te parece? Quando ele pergunta o que te parece, ele te põe na parede. E aí, uma vez enredado pela parábola, às vezes você toma uma postura que talvez não tomaria antes da parábola. Mas porque a parábola te implicou, agora você não pode dizer o contrário. Porque a parábola escancarou aquilo que eu iria esconder, se eu dissesse o contrário. Então, a parábola não é tanto para essa identificação dos personagens, mesmo que fosse pela bondade ou pela maldade. Mas o X da parábola está quando ela fecha o enredo. Naquele ápice, ali ela te obriga a tomar uma posição. E aí, nessa posição, é que está o sentido da parábola. E quase sempre é naquilo que ela tem de mais esquisito. Porque ela é sempre intrigante. Ali onde estiver a intriga dela, finca os olhos ali. Porque é ali que vai sair alguma coisa esquisita. E é dessa esquisitice, dessa esquisiteza, diria Solange, é dali que vai brotar o sentido da parábola. Porque é a partir daquela esquisitice que você vai ter que tomar a sua posição. E quem é teu próximo? Tipo, esse é um exemplo clássico, né? A parábola do homem que descia de Jerusalém para Jericó. Mas a parábola veio por quê? Um homem perguntou para Jesus, um escriba, um legista, um doutor da lei, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, que não é besta, sabe que ele é um legista e pergunta, mas o que diz a lei? Como que você é a lei? Veja a pergunta de Jesus. O que diz a lei, isso é uma coisa. Como você a lê, isso é outra coisa. Tanto que uma mesma lei pode ser lida de muitas maneiras, né? Então ele pergunta duas coisas, o que diz a lei e como você a lê. Ele responde o que diz a lei. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, etc, etc. Etc, etc, etc. Tá, e Jesus diz, então muito bem, faz isso e viverás, ponto. Ele fala, não, mas quem é o meu próximo? Aí, como a lês. Essa é a lei, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a lês? Quem é meu próximo? Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes, nós conhecemos a história, vinha descendo um sacerdote, Prudente sempre dizia, vinha descendo um sacerdote, viu e passou adiante pelo outro lado. Veja que não é de hoje que essa raça não presta, ele dizia. Vinha o levita, fez a mesma coisa, e aí veio o samaritano. Viu, aproximou-se, a pergunta era? Aproximou-se e cuidou dele, etc, etc, etc. Que te parece? Quem foi o próximo daquele que estava caído no chão? Veja a inversão de Jesus. A pergunta era, quem é meu próximo? A pergunta de Jesus é, quem se fez próximo daquele que estava no chão?
não tem como responder outra coisa. Se perguntasse isso antes para o legista, certamente ele saberia dizer quem é o próximo dele e quem não é. Mas uma vez que Jesus contou a parábola e enredou o ouvinte, ele não tem como dizer outra coisa. Ele tem que dizer, é aquele que fez misericórdia com ele. A expressão que São Francisco gosta. É aquele que fez misericórdia com ele. Então diz Jesus, então vai. E faz a mesma coisa. Quer dizer, fechou a parábola e vem. O que te parece? Qual é a atitude que você toma? Esse é o espírito da parábola. Veja que aqui ninguém tenta calçar. O samaritano é Deus, é Jesus, é para lá. Embora a oração das horas coloque nas vésperas, né, chamando Jesus de um bom samaritano. É uma bela imagem. Mas veja, não tem isso. É o enredo. No enredamento é ali que está o segredo. Sim. Eu acho que É isso? é isso. Muito bem. Em Belo Horizonte está armando um temporal agora. Começa a relampear feio aqui. Vou ter que dizer essas tomadas, Frei. Oi? Vou ter que dizer essas tomadas daqui a pouco. Sim. A Lenin, ela pergunta: o melhor é estar bem vestido sempre dentro dos ensinamentos de Jesus, porque para que sejamos dignos de entrar na festa, o reino. É melhor estar bem vestido sempre, sobretudo se for realmente essa veste da justiça, dessa postura de prontidão, porque esse convite dele vem a nós às vezes nas horas mais inapropriadas, né? Quem de nós que inclusive quando estava fazendo coisa muito errada na vida, por acaso não se surpreendeu ao ser convidado por ele para fazer parte da vida dele, né? Então, assim como o amor às vezes nos encontra na vida nas horas mais improváveis, assim como a esperança ainda nos sustenta nas horas mais difíceis, assim também o convite de Jesus chega nas esquinas perdidas de nossa história, às vezes nas horas mais imprevisíveis, mais surpreendentes. Então é melhor estar portando essa veste o tempo todo, porque a hora que ele vier ao nosso encontro, ele se deixa encontrar por ele. Boa, gostei. Sim. Mais uma vez acolhemos a todos que chegam. Érica Gomes, Amorim, Azeliunson, Instagram, então, Daniel Dias, o Douglas Santos, e acolhemos a todos vocês que também chegaram aqui pelo Facebook. Acredito que por hoje são essas as questões. Na semana que vem nós continuamos com esses passos escatológicos do Evangelho, e aí tem não uma parábola, mas aquele texto também intrigante, tão intrigante quanto uma parábola. Afinal, é lícito ou não pagar o imposto a César? Essa é a pergunta. E aí vem a resposta de Jesus, que segundo Mahatma Gandhi, foi a resposta de Jesus que o inspirou numa das decisões definitivas de independência da Índia em relação à Inglaterra. Nasceu desse texto. Ele comentava: os cristãos são tão engraçados, eles têm um livro tão intrigante nas mãos, que é o Evangelho de Jesus, mas vivem de um jeito tão esquisito. Pois é. Esse texto que inspirou até Gandhi pode também inspirar a nós que estamos dentro dessa tradição. Mas isso aí já é assunto para a semana que vem. Obrigado pela companhia de hoje, que nesse tempo tão difícil e tão exigente, ainda tão cheio de incerteza nesse final de ano, que a gente possa ir encontrando alento e esperança nessa parábola que nos convida a estar sempre prontos e vestidos para a festa, porque afinal ela acontece ao nosso lado e dentro de nós o tempo todo. Basta que a gente tenha olhos para perceber. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Paz e bem. Muito obrigado. Até mais. Paz e bem.